vamos conversar um pouco mais sobre o objeto de estudo e construção da problemática. Veja, se você já conseguiu definir o seu objeto de estudo e ele já possui uma identidade, agora é o momento de você começar a construção da problemática, que seria basicamente a grande questão ou hipótese de trabalho que vai conduzir o desenvolvimento da sua pesquisa. Como vamos construí-la? Bom, digamos que esse cubo seja o seu objeto de pesquisa, certo? Então você já consegue ver a forma e o corpo que ele tem. Agora você precisa começar a fazer um levantamento sobre o que já foi perguntado e respondido sobre o seu objeto de estudo. Quais interrogações já foram colocadas? Quais perguntas foram feitas e respondidas? Uma vez que uma pergunta já foi feita e respondida, não faz muito sentido você fazer a mesma pergunta, a não ser, evidentemente, que você traga uma resposta diferenciada ou uma ampliação àquela resposta. E nesse caso, para que você possa, de fato, colocar essa pergunta, é necessário que você consiga justificar uma necessidade de realizar novamente uma pesquisa sobre a mesma questão, ok? Bom, um bom exercício para você saber então o que seria diferente na sua pergunta, para que você não corra o risco de estar perguntando algo que já foi respondido, é fazer o exercício do estado da questão. Entre as pesquisas já realizadas sobre o seu objeto de estudo, sobre o seu tema, que você levantou no seu estado da arte, quais foram as questões realizadas? Qual a questão que não foi feita ou que obteve uma resposta ainda parcial? Então, você vai fazer esse mapeamento e esse estudo. E no momento que você faz isso, veja, você consegue começar a localizar que uma pergunta já foi sanada, que uma questão já foi respondida plenamente e começar a observar quais foram as perguntas não feitas ou respondidas parcialmente que precisam de ampliação. Bom, uma vez que você fez esse estudo, você vai localizar o seu problema. O seu problema que tem que ter a ver com a sua área e com a sua linha de pesquisa, sempre conectadas e interlaçadas de maneira lógica. Veja, o nosso cubo, então, que é o nosso objeto de pesquisa, ele vai ser visto por um determinado ponto de vista, que eu estou localizando aqui com esse círculo azul, certo? Que é o ponto de vista de um pesquisador localizado dentro de uma área e dentro de uma linha de pesquisa. Essa relação área e linha de pesquisa vai ser esse raio possível de visão que ele vai ter para poder responder essa pergunta aí, que vai dar conta de uma parte ou do todo do seu objeto, dependendo, evidentemente, do desenvolvimento da sua pesquisa. Bom, e quais são as coisas importantes que nós devemos considerar para formular o projeto de pesquisa? Algumas subquestões são necessárias para que vocês possam estar refletindo e dessa forma ir localizando melhor a sua pergunta e a sua problemática. Bom, qual será então a identidade da sua pesquisa? Qual será a sua hipótese central? O seu problema é um problema científico? O seu problema é um problema científico e artístico? O seu problema é um problema artístico. Isso vai determinar também o seu ponto de vista e a estrutura do seu projeto. Bom, quais são os conhecimentos prévios? Isso você já desenvolveu quando realizou o levantamento
e a compreensão do estado da arte sobre o seu objeto, tema e assunto. Então, o que já se sabe sobre aquele objeto? O que não se sabe, exatamente essa ausência, o não, o negativo, é que vai ser o solo para a construção do seu problema. Você vai conseguir responder essa pergunta, né? Você vai conseguir pelo menos se conduzir em prol dessa resposta? Isso é importante, porque essa resposta ela precisa existir em alguma instância. Então, vai ser necessário que você formule um tipo de pergunta que seja possível de receber uma resposta. É muito abrangente? A minha pergunta é muito ampla? É uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso de graduação ou de mestrado. Então, é uma pergunta que precisa corresponder a esses níveis de formação, né? Então, uma pergunta que não seja tão abrangente e nem tão complexa. Procure buscar algo que seja simples, que seja, portanto, executável, certo? E aí a gente chega à nossa última pergunta: como simplificar a sua pergunta para garantir a execução do estudo? A pergunta será aquilo que vai te acompanhar durante toda a pesquisa. Portanto, ela precisa conduzir a execução desse estudo, de maneira que possa possibilitar as condições de realização e de viabilidade. Por fim, um bom problema de pesquisa precisa ter as seguintes características: viabilidade, relevância, novidade, execuibilidade, oportunidade e, sobretudo, clareza e objetividade. Isso tem que ser claro, isso tem que ser objetivo, tanto na escrita quanto para o pesquisador na sua mente e ao longo do desenvolvimento da investigação. O problema, evidentemente, precisa ter uma relação com os objetivos da pesquisa. Ele tem que estar associado com o que eu quero, de fato, estabelecer como a meta, aonde eu quero chegar. E precisa, como eu já mencionei, ser solucionável, ou então passível de argumentação nesse sentido. Então, uma vez que você já passou por todas essas etapas, você já conseguiu então localizar-se o seu assunto, o seu tema, o seu objeto, o seu problema de pesquisa, você já está com o seu estado da arte do conhecimento sobre o que você vai estudar preparado. É hora de começar a escrever o pré-projeto. Então, pegue o seu computador, pegue os seus livros, os seus materiais, prepara um cafezinho e começa a escrita do pré-projeto. Boa sorte!